Salve, salve rapaziada do canal 1910 na Veia, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai reagir um pouco do que o Dorival falou na coletiva sobre o Rodrigo Garro, sobre a partida, sobre alguns jogadores. Foi um jogo muito abaixo, todo mundo que viu o jogo foi um jogo bem complicado. E vamos ver o que o Dorival tem para falar para a torcida do Corinthians referente a essa partida, como que ele viu essa partida. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho para receber todos os vídeos e não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, pois nos ajuda muito. É isso, rapaziada, bora pro vídeo. Rodrigo está voltando agora. E é um jogador que pode completar essa função importante num sistema que é único e você tem que ter jogadores com esse perfil. Nós ainda estamos com uma certa insegurança em relação a ele, porque ele próprio ainda tem buscado a sua melhor condição, porém ainda não atingiu aquilo que ele gostaria e ele tem nos passado isso quase que diariamente. Então, por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não tenhamos uma nova lesão em cima dessa lesão. Esse cuidado ele tem que ser em todos os detalhes possíveis e em razão disso, no momento em que ele se recupera, nós perdemos o nosso atacante, que vinha sendo um diferencial para a equipe. Nesse intervalo também perdemos aí o Memphis, que agora está começando a se recuperar. Então nós temos que conviver com essas alternâncias, até o momento que tenhamos todos os jogadores em condições, e aí possamos colocar em campo aqueles que estiverem, logicamente, que nas suas melhores condições. Mesmo ontem, antes do treinamento, Carrídio também acaba ficando fora, que era um jogador muito importante, e nós precisávamos de amplitude para abrirmos um pouco a equipe adversária. Sendo que nós tínhamos um meio-campo de início com Raniel e Maicon segurando um pouco mais, dando liberdade ao Bidon para que ele pudesse se aproximar do Memphis, do Thales e do próprio Hector. Então, assim, nós vamos aos poucos tentando localizar essa melhor equipe, tentando colocá-los em totais condições e, a partir do momento que tenhamos todos esses jogadores, é natural que, de repente, possamos optar por uma condição que vinha sendo muito favorável há pouco tempo. Dorival, Fernando, da TV Globo. Foi bem no momento em que nós perdemos um jogador muito importante que vinha sendo autor aí da maioria dos gols. Juntamente com ele, a perda do Garro e do próprio Memphis, os jogadores de criação que a equipe tem e que dão um outro padrão para o nosso time. Eu acho que foi claro hoje, com a entrada do Garro e o tempo que ele jogou vem numa crescente, né? 30 minutos na partida anterior, agora um pouco mais, até que ele realmente encontre a sua melhor condição. Mas com ele em campo é um pouco diferente, a gente percebe isso. O que eu preciso é encontrar esse equilíbrio, né? Entre a marcação, a criação e as finalizações, para que possamos ter uma evolução nesse sentido. Hoje, várias bolas passaram à frente da área adversária sem que nós conseguíssemos o toque final. Tivemos bolas na trave, tivemos boas jogadas de movimentações, conseguimos trabalhar a bola de um lado para o outro, abrindo e espaçando um pouco mais a defesa adversária. Agora falta o momento final, falta o detalhe final, falta o 1 para 1 dentro da área, o que tem que ser uma característica de uma equipe como a nossa. Você tem que tentar o máximo possível trabalhos para que você chegue ao último terço do campo. Isso tem acontecido. Agora, as finalizações, elas passam muito pelo momento, pela confiança e pelas individualidades. Nós estamos no caminho, eu tenho certeza disso e não demora aí, encontraremos tudo aquilo que nós queremos. Tudo isso aí em razão de ter um jogador da importância do Garro na equipe. Ele está voltando de uma lesão, ele não tem ainda fisicamente condição de disputas que
que são necessárias para um início de partida, onde os jogadores naturalmente estão muito mais frescos, em condições de estarem brigando um pouco mais diretamente na força, na própria determinação de cada um deles. E com isso é natural que haja um prejuízo para um jogador que ainda vem de uma lesão. Os movimentos, a partir da entrada dele, foram muito interessantes, porque houve uma aproximação com o Memphis, houveram muitos movimentos do Tales, inclusive chegando por algumas vezes em condições de definição, faltando naturalmente o último toque, faltando o detalhe principal e fundamental, que é o gol. Mas eu acho assim, de uma maneira geral, ao longo da partida, nós tivemos boas situações, criando com movimentos algumas possibilidades interessantes de envolvimento da equipe do Vitória, de criação ao mesmo tempo, e com possibilidades de definição. Eu acho que já foi um jogo muito diferente daquilo que nós vimos no meio de semana. Aquilo, sim, para mim, foi marcante negativamente em razão da postura que nós tivemos. Mas hoje nós procuramos, a todo momento, nós insistimos, nós colocamos o time do Vitória praticamente dentro do seu campo de defesa. A exceção dos últimos 15 minutos, sim, que o jogo fica um pouco mais... cria-se uma confiança maior para quem esteja defendendo e a equipe adversária acabou se expondo um pouco mais e criando 2 ou 3 boas alternativas. Mas, de um modo geral, foi um jogo que o Corinthians procurou jogar da maneira correta, procurou trabalhar em cima de tudo aquilo que nós estamos buscando. Nós tivemos movimentos interessantes e apenas a finalização final que ainda nos falta. Dorival, boa noite. Thiago Braga do Lance. O senhor falou sobre a ausência do Yuri nesses últimos jogos, a importância, né, que... Essa foi a coletiva do Dorival. O que você achou? Concorda com o que ele falou, com o que ele não falou? Concorda com a forma como ele viu o jogo? O resultado foi bem complicado. Diante da torcida, o Corinthians tem geralmente uma obrigação de conseguir um resultado positivo e também com um adversário bem fraco, né, que é o Vitória, que está brigando contra o rebaixamento, né? Então foi uma partida muito abaixo, muitos erros técnicos de alguns jogadores individuais que não dá para aceitar. Então a torcida tá certa, pra mim, na minha opinião, de vaiar no final do jogo, porque não dá pra aceitar esse desempenho. Aí junta isso com mais um momento político do Corinthians. Dizem que não afeta, o Fabinho Soldado falou que não afeta, mas na minha opinião afeta sim, não tem como falar que não afeta. Então, cara, é complicado, mas é isso, né? Vocês acreditam no trabalho do Dorival? Tem bastante gente já cobrando o trabalho do Dorival. Bom, acho que acredito que ele completou agora um mês de trabalho, é muito cedo, mas ao mesmo tempo que ele equilibrou a parte defensiva, a parte ofensiva tá deixando muito a desejar. Então, né, espero que ele consiga encontrar um equilíbrio entre isso, porque senão fica bem complicado. Mas é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre o jogo, sobre a coletiva. Me diz aí o que você achou também do jogo, da coletiva, do trabalho do Dorival. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. É isso, fui.